pessoal, então continuando a resolver a nossa prova do metrô, neste vídeo nós veremos alguns dados sobre o desenho técnico. Bem, então a nossa questão 33 pede para a gente aí considerar o desenho e as respectivas representações dele, e quer saber qual é a vista lateral que completa corretamente este desenho. Esse tipo de desenho técnico apresentado na questão é uma forma de representar um objeto ou região que é tridimensional, utilizando apenas duas dimensões. Entre os mais conhecidos tipos de desenho técnico, temos o desenho em perspectiva e as vistas ortogonais. Para ser feito o desenho em perspectiva, mais comumente se utiliza um ponto de fuga, como a gente pode ver neste vídeo aí. O desenho em perspectiva é praticamente uma foto do objeto, onde nós conseguimos aí ter a impressão de volume e profundidade desse objeto representado. O desenho, como se vê, é feito projetando-se as arestas visíveis do objeto em perspectiva no papel. O inconveniente deste método é que não conseguimos observar todos os pontos do objeto, podendo não ficar claro alguns detalhes. Já o método das vistas ortogonais permitem apresentar todos os detalhes, através de várias visões do objeto impresso em um mesmo plano. Isso é possível através de um método desenvolvido no século XVIII por Gaspar Monge, conhecido por geometria descritiva. Neste método, a representação deve ocorrer imaginando que o objeto está flutuando dentro de uma área, que é conhecida como diedro ou quadrante. Gaspar Monge dividiu em 4 diedros possíveis para serem representados um determinado objeto, sendo que o primeiro diedro fica no lado superior direito, como a figura no quadro mostra, e os demais diedros seguem uma sequência anti-horário. Apesar da representação no plano, do qual a geometria descritiva trata, é importante que tenhamos que este diedro é uma forma tridimensional, onde conseguimos rebater as vistas de um objeto a ser representados em suas paredes. Existem alguns métodos e normas que tentam padronizar o uso dos diedros. Entre as normas, temos a NBR 10067, que trata dos princípios gerais de representação em desenho técnico, e a NBR 8403, que trata de aplicação de linhas em desenhos. Quanto aos métodos, temos que o observador imaginário se encontra ao lado do primeiro diedro e, ao final das projeções, o plano horizontal sempre deve rodar no sentido horário para permitir a montagem das vistas no plano vertical. E uma vez fixado o objeto em um plano, caso queira movê-lo para outro diedro, sempre deveremos manter fixos na mesma posição o objeto e o observador. Como exemplo, temos esse retângulo que está flutuando, sendo ele representado no primeiro diedro. Em relação ao observador, a imagem frontal é projetada na área vertical, e esse mesmo observador, em uma nova posição no diedro, terá a vista superior que será projetada na área horizontal. Como já foi mencionado, para finalizar a representação do objeto, é importante que as vistas sejam rebatidas para o plano vertical. E para isso, rotacionamos o plano horizontal no sentido horário até alinhar com o plano vertical. Deste alinhamento, nós teremos então a representação das vistas do objeto no primeiro diedro, e esta representação é conhecida como a épora das vistas ortogonais. A representação no primeiro diedro é o mais utilizado no Brasil e na Europa. Já Estados Unidos e Japão utilizam mais comumente o terceiro diedro. Portanto, apesar de ser utilizado na sua maioria o primeiro diedro no Brasil, é importante que se conheça o método do terceiro diedro, pois é provável que você acabe recebendo esses desenhos vindos de projetos feitos nos Estados Unidos e Japão, e ler um desenho em terceiro diedro, como se fosse feito no primeiro diedro, pode ocasionar informações incorretas de uma determinada peça, gerando assim prejuízos, atrasos e talvez até acidentes devido a essa confusão. Então vamos ver como ficaria essa nossa mesma peça no terceiro diedro. Neste diedro, como o observador permanece no mesmo local, é correto, ao contrário do primeiro diedro, onde nós empurrávamos as vistas para o plano, aqui no terceiro diedro, nós puxaremos as imagens para o plano. Desta forma, mantemos as vistas inalteradas, apenas mudando as posições na representação final. Perceba que as vistas são as mesmas e que somente a posição de representação mudou em relação ao plano. Por isso mesmo, é importante conhecer em qual diedro foi feita a peça.
Caso contrário, poderíamos achar que essa parte é a parte frontal do objeto. Imagine neste caso que no projeto venha especificado em algum documento à parte que apenas a parte frontal deve apresentar um certo tipo de tratamento químico. A leitura incorreta das vistas traria, então, uma confecção errada da peça. No nosso exemplo, utilizamos uma peça simples, porém a representação de um objeto pelos diedros não possui apenas as vistas frontal e superior, mesmo porque nem sempre é possível representar uma peça em todos os seus detalhes com apenas duas vistas. Cada diedro é como se fosse uma caixa, onde são projetadas as imagens. Por isso mesmo, todo projeto deve apresentar em qual diedro foi feita a representação. Os símbolos padronizados pela NBR 10067 é do primeiro diedro e a do terceiro diedro, como vemos aí. Com esta informação, nós saberíamos que este desenho havia sido feito no terceiro diedro, então. E, portanto, saberemos que sempre no terceiro diedro teremos a vista frontal nesta posição, não correndo, então, o risco de fazer uma leitura errada do desenho. Sabendo que em cada diedro temos uma caixa imaginária onde são estampadas nas faces destas caixas as vistas do objeto, então saberemos que cada objeto representado no diedro possuirá até 6 vistas possíveis. Podemos ver aqui o mesmo objeto representado no primeiro e no terceiro diedro. Pode-se notar que as vistas, apesar de idênticas, são representadas em pontos distintos, com a exceção da vista frontal. Pode-se notar que temos aqui diferentes tipos de linhas. Conforme a NBR 8403, as linhas contínuas são arestas visíveis ao observador e as tracejadas são arestas ocultas. Mas por que, então, é difícil ver uma representação onde tenhamos as 6 vistas disponíveis? Isso ocorre pois, na maioria das vezes, bastam 3 vistas para serem representadas peças mais complexas, e em casos muito simples, como o cubo no nosso exemplo, bastam 2 vistas. A norma NBR 10067 trata em seu item 4.4 sobre a escolha das vistas, sendo a vista frontal a vista mais importante da peça. A norma cita ainda que a vista frontal normalmente é representada como sendo a posição de utilização da peça. Para a escolha das demais vistas, ela apresenta 3 critérios: usar o menor número de vistas, evitar repetições de detalhes, evitar linhas tracejadas desnecessárias. Então, seguindo esses critérios, nós teremos a escolha da vista A, sendo a frontal a mais importante, e nesse caso já podemos excluir a vista posterior marcada como F, pois ela possui uma repetição da informação na vista frontal A e também apresenta a linha tracejada. Somente a vista frontal, como se vê no modelo, não é suficiente para permitir que alguém que não conheça a peça consiga reproduzi-la ou entendê-la. Neste caso, pegaremos a vista superior B, podendo assim excluir a vista inferior E, que apresenta as mesmas informações, porém com linhas tracejadas, devido às arestas estarem ocultas nesta vista. E por último, para conseguirmos transferir toda a informação necessária desta peça, escolheremos a vista lateral direita D, podendo excluir a vista C, que apresenta também repetições de informação e linhas tracejadas. Sendo assim, teremos as 3 vistas principais e suficientes para a representação deste objeto. Nota-se que, apesar de apresentarem as mesmas vistas, as posições mudam do primeiro para o terceiro diedro. Isso ocorre, como já foi mencionado, pois no primeiro diedro nós empurramos as vistas para as faces do diedro, e no terceiro diedro nós puxamos as vistas para as faces desse diedro. Mas e as representações no segundo e no quarto diedro? Como podemos ver no nosso exemplo, a montagem da épora no segundo diedro acaba por sobrepor as imagens, causando assim confusão. E o mesmo ocorre com as vistas no quarto diedro, por isso mesmo, estas vistas não costumam ser utilizadas em desenho técnico. Como disse anteriormente, é importante saber em qual diedro foi representado o objeto para não ocorrerem falhas na leitura do desenho. E nesse ponto eu acredito que a questão acabou sendo incompleta, pois não apresentar nenhum dos seguintes símbolos, indicando se a questão trata do desenho no primeiro ou terceiro diedro. Como a representação comum no Brasil é feita no primeiro diedro, nós podemos considerar, então, esta peça sendo representada no primeiro diedro. Porém, mesmo sem a informação do diedro, conseguimos, de uma forma mais trabalhosa, saber em qual diedro a peça foi desenhada. Como o próprio enunciado diz que esta vista está do lado esquerdo de uma vista lateral e tem sob si uma outra vista,
Então podemos afirmar no primeiro diedro que a única vista que está do lado esquerdo a uma vista lateral e tem sobre si outra vista é a frontal, que nos diz também que esta vista é então a superior. Podemos agora fazer a mesma análise levando em conta as vistas do terceiro diedro. Se esse desenho foi feito no terceiro diedro, então as únicas escolhas possíveis, levando em conta a configuração das vistas do exercício, é esta para o terceiro diedro. Comparando as duas análises, temos de conclusão até aqui que esta vista é a frontal, mas ainda não sabemos em qual diedro foi realizado esta representação, pois em ambos a frontal apresenta a mesma posição. Então vamos supor a peça do exercício no primeiro diedro. Podemos notar que a vista frontal é a mesma apresentada no exercício, sendo estas linhas tracejadas indicativo do furo que está oculto e esta linha seguida de traços e pontos indicativo de linha do centro do furo. Seguindo a lógica do primeiro diedro, nós temos que esta vista é a superior e podemos confirmar isso ao nos posicionarmos sobre o primeiro diedro, onde veremos esta aresta que está representada no desenho, ao contrário do que veríamos caso fosse adotado a visão no terceiro diedro. Portanto, o nosso desenho foi realizado no primeiro diedro, o que faz, por fim, com que esta vista seja a lateral esquerda. Então, ao nos posicionarmos no lado esquerdo, conseguimos notar que o furo é visível, deixando como alternativa apenas as opções onde o furo aparece com traço contínuo, indicando assim que ali existe uma aresta visível. E por último, para confirmar a vista correta, temos esta aresta que está visível apenas na alternativa A, sendo essa a resposta do nosso exercício. Por hoje terminamos aqui, o canal Concurso agradece, até a próxima.